Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de uma coisa bem interessante que são banheiros. Olá, Rosário, o que é isso? Olha, também no banheiro temos de tomar o máximo de cuidado. Olha aqui estamos em uma entrada onde você percebe que o banheiro está bem discreto. Você não tem aquela visão de banheiro que está muito evidente. Mas aqui temos já uma torneira aberta que deixa cair a água. Isso dá paz, dá tranquilidade e dá também aquele negócio de vida. E aqui nesta pequena sala, esse lugar é no lugar da prosperidade. Então você vê que essa fonte com essa água está sempre em movimento. E aqui é um lugar onde está cada coisa respire prospérité. Et donc vous voyez ici, donc, on va parler aujourd'hui un peu des toilettes. Et donc ici, je suis dans un hôtel où vous voyez que l'entrée des toilettes est tout à fait discrète. Il n'y a rien qui indique les toilettes. Et ici, quelque chose qui est très important, c'est que dans ce petit hall, nous avons ici une petite fontaine qui n'arrête pas de couler. Et si l'on regarde dans les piliers du Feng Shui occidental, on se rend compte que cette fontaine est dans la zone argent, dans la zone prospérité. Et donc là, on voit que c'est un hôtel de charme où l'opulence est à chaque endroit. Et ici, on voit que cette eau qui n'arrête pas de couler, ben voilà, c'est l'abondance qui n'arrête pas non plus de fuir dans cet établissement. Et comme il est parfois dit dans le Feng Shui, ce n'est pas nous qui allons courir derrière l'argent, c'est l'argent qui va courir derrière nous. E o que eu falei agora com os meus amigos francófonos é que em francês falamos o seguinte: com o Feng Shui ocidental, não somos nós que vamos correr atrás do dinheiro, é o dinheiro que vai correr atrás da gente. Agora uma coisa bem bacana que eu vou mostrar para você é o seguinte: olha só, aqui são a entrada do banheiro. Tudo é pensado, tudo é com a harmonia. Você vê que até a pia é de pedra. Aqui temos uma torneira bem original. E quando você utiliza a torneira, você vê que temos tudo que está pronto, tudo que está usado para ajudar a gente, para melhorar a vida da pessoa. E tudo é pensado com harmonia, com paz, com tranquilidade, até o jeito de colocar a toalha, a pequena toalha, você vê que tem aquela harmonia de colocar de um jeito redondo. O jeito de colocar essa banana aqui no centro da pia dá um sentimento de contato com a natureza que faz que você, até quando vá no banheiro, você percebe essa tranquilidade, essa paz, essa harmonia. Aqui temos para figurar onde é o lado dos homens e o lado das mulheres, temos duas esculturas maravilhosas, porque aqui somos no Nordeste do Brasil e aqui a madeira é bem trabalhada, é bem utilisada. Et donc ici, les amis, donc vous voyez que c'est lavatory ici, nous sommes dans le nord-est du Brésil, et ils ont utilisé des éléments naturels pour que le contact avec la nature soit le plus harmonieux possible. Nous avons ici donc un évier en pierre naturelle, ils ont placé un régime de bananes pour la décoration et nous voyons que chaque détail a été pensé. Nous avons un robinet ici qui permet de se laver les mains et pendant que vous lavez les mains, vous êtes en contact avec la nature, vous êtes en contact avec le régime de banane. Nous avons ici des essuies qui sont enroulés d'une manière tout à fait harmonieuse et d'une manière tout à fait originale. Et nous avons aussi donc ces fameuses sculptures. Donc plutôt que de placer le côté toilette homme, toilette dame, ben ici donc nous avons deux sculptures en bois. Ici donc c'est une région où l'artisanat est très développé. Et donc ici donc nous avons ce côté comme ça. Vous avez une œuvre d'art qui vous accueille au moment où vous allez dans les sanitaires. Et donc vous voyez que des choses simples, des choses de bon sens et de bon goût peuvent vous connecter à l'harmonie de la nature,
mesmo dans les toilettes. Então, o que eu falei agora é que quando com o Feng Shui ocidental, você pode, com coisa bacana, que coisa da natureza, você pode até no banheiro dar dicas de Feng Shui ocidental que são muito valiosas e que até quando você vai no banheiro, você pode ser conectado com a natureza e aproveitar de cada segundo da sua vida para ter aquele contato, aquela harmonia com a natureza e o universo.